Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Diandra, já tô no meu 4º ano de Tia Linux, estou aqui uniformizada já para conversar com vocês hoje sobre uma área do marketing que eu gosto muito, que eu tenho estudado muito nos últimos anos, que é a parte de criação de conteúdo para a web. Se vocês já participam do Tia Linux há mais tempo, provavelmente a gente já trocou ideia em algum momento. Se vocês ainda não me conhecem, então eu vou me apresentar agora. Eu trabalho na OS Systems, que é uma empresa que desenvolve tecnologia para Linux embarcado, dispositivos IoT, e o marketing de conteúdo está muito presente nas nossas estratégias. Ele é muito útil para nós, muito rico. Então por isso que hoje eu decidi compartilhar com vocês alguns insights que a gente tem, que eu acredito que podem ajudar muito aquelas pessoas que estão decidindo se posicionar na internet aí com uma maneira um pouco mais profissional. Pessoal que está a fim de começar a criar conteúdo, seja blog, seja um canal no YouTube, seja através das redes sociais. Eu acho que tem muitas táticas e muitas estratégias que o marketing de conteúdo nos dá, que a gente pode utilizar aí para fazer as nossas ideias chegarem mais longe. Então eu espero que vocês gostem dessa conversa que eu vou ter hoje com vocês, dessa palestra. E eu espero que a gente possa conversar muito a respeito disso em algum outro momento, tá bem? Vamos lá então, pessoal. Rapidamente, o que eu quero tratar com vocês hoje? Eu vou falar rapidinho de por que o marketing de conteúdo é uma estratégia tão rica para as empresas de tecnologia. Não existe hoje uma empresa, principalmente que trabalhe com tecnologia, que não tenha aí a criação de conteúdo dentro da sua estratégia de marketing. É uma ferramenta muito poderosa para divulgação de produtos, para engajamento com os clientes. Então, o marketing de conteúdo, ele é muito importante e vocês vão ver como utilizar ele, então, para os objetivos de vocês. A gente vai falar um pouquinho mais sobre quais os desafios, né, que a gente enfrenta hoje em dia para quem quer começar a compartilhar conhecimento aí na web, principalmente depois da pandemia. Tem alguns desafios bem grandes para enfrentar, porque hoje está todo mundo online, né? Então a gente tá competindo por espaços aí, competindo pelo lugar ao sol. Então tem algumas coisas que a gente precisa saber antes de começar a criar conteúdo para a web. Mas também tem alguns recursos que vocês podem utilizar que vão ajudar o conteúdo de vocês a chegar mais longe, desde a hora do planejamento, na organização desse conteúdo, seja ele o formato que for. Então vocês podem colocar essas práticas na escrita, na hora que vocês estiverem elaborando o conteúdo, já vai favorecer bastante vocês. Fora isso, no final eu deixei ali uma dica para quem quer começar a compartilhar, quem quer começar um canal, quem quer começar um blog, não sabe por onde começar ainda. Eu vou deixar um guiazinho ali, um passo a passo, que vai ajudar vocês a dar esse primeiro passo aí na carreira, né? Vou dar uma olhada aqui então. Começar pelo marketing de conteúdo para empresas de tecnologia, pessoal. Como eu comentei anteriormente, o marketing de conteúdo para tecnologia, especialmente, ele é um grande aliado porque ele permite uma criação de conteúdo bem mais variada. Ele permite elaborar e diversificar esse conteúdo de maneira que você possa atingir os seus potenciais clientes e também os seus clientes em diferentes níveis de consciência dele. O marketing de conteúdo nada mais é do que uma tática que envolve desde a criação do conteúdo até a ampliação desse conteúdo online em diferentes formatos. Então não se trata apenas de um blog, de um artigo, né, do conteúdo escrito. Trata-se também de postagens em redes sociais, de criação de vídeos, de podcast, um canal aqui no YouTube para compartilhar conhecimento muito legal e tem sido muito popular aqui no meio da tecnologia, né? Então, não existe hoje uma empresa, no Brasil principalmente, que não conte com o marketing de conteúdo na sua estratégia. Aqui eu trouxe um funilzinho de venda, não sei se vocês já conhecem esse conceito. Quem trabalha na área de marketing e na área comercial provavelmente já ouviu falar e já conhece. E aqui está um dos motivos pelo qual a criação de conteúdo é um grande aliado das empresas hoje em dia. Ela permite que a criação de conteúdo, o marketing de conteúdo, né, por si só, ele permite que você crie conteúdo para cada nível de consciência do seu potencial cliente. Então, se vocês não conhecem ainda a ideia, né, o conceito do funil de vendas e do funil de conteúdo também, ele tem interesses bem similares e é bem parecido. Consiste no quê? Em ter uma fase de atração de pessoas, ter uma fase de conversão,
uma fase de engajamento e uma fase de fechamento de negócios, né? Ou de encantamento, que a gente fala, depois que já fechou o negócio, continuar interagindo aí com os clientes. E o marketing de conteúdo, ele permite criar essa trajetória e levar o seu potencial cliente da maneira que você deseja que faça. Como aqui eu estou falando de marketing de conteúdo para pessoas, não necessariamente para empresas, cabe lembrar o que, pessoal? Independentemente da estratégia que você tenha, o marketing de conteúdo ele consegue se relacionar com essa ideia do funil. Vamos pensar, por exemplo, que você está pensando em começar a se posicionar digitalmente para chamar a atenção de alguns recrutadores, para entrar no mercado de trabalho já chamando mais atenção à frente, né, dos seus concorrentes, e a presença digital pode te ajudar com isso. Ter em mente o conceito do funil de vendas é interessante para você também, porque você vai saber, por exemplo, que um conteúdo para atrair as pessoas nessa fase de atração, a pessoa não sabe que você existe, ela não sabe quem você é, ela não sabe sobre o que você fala. Então você precisa criar um conteúdo mais generalista para atrair essas pessoas. É o que acontece com as empresas, elas têm um conteúdo mais de topo de funil, como a gente chama, para atrair potenciais clientes, para eles conhecerem a marca, para eles saberem com o que a gente trabalha e então passar por uma nova fase que é a de conversão, que é quando eles já têm uma noção de um problema e eles pensam, nossa, a OS trabalha com Linux embarcado, eu estou aqui desenvolvendo um projeto, estou com uma certa dificuldade, vou conversar com eles, vou ver se eles conseguem resolver esse problema para mim. E aí a gente tem um outro tipo de conteúdo para essa fase, né, do problema, onde o potencial cliente, ou o lead, como é um outro termo também do marketing, onde o lead já sabe que ele tem esse problema, ele precisa resolver, então você pode criar um conteúdo mais próximo desse problema, tentando mostrar para ele que você sabe resolver esse problema, que você domina essa área. E aí depois disso, você pode usar as redes sociais, por exemplo, para manter um engajamento com esse potencial cliente, para ele acompanhar. Hoje em dia muitas empresas fazem isso, né? Elas usam as redes sociais para se aproximarem dos clientes, para manterem ali uma humanização da marca através das redes sociais. E também, também canais, né? Aqui no YouTube, canais no podcasts, hoje em dia têm sido muito famosos, tudo isso para fazer com que a marca cada vez mais fique próxima dessas pessoas. Aqui do lado eu coloquei um barquinho com dois pescadores de rede, porque também é uma ideia bem conhecida já do marketing e da área comercial, e explica um pouco por que o marketing de conteúdo é tão bacana para as empresas. Existe uma frase que diz que quando a gente sabe o tipo de peixe que a gente quer, que peixe que a gente quer pescar, a gente vai lá e pesca com um arpão, né, direto no peixe. Quando a gente ainda não sabe, quando a gente quer volume, a melhor maneira de atrair esse volume é através da pesca de rede, né, com a rede. Então o marketing de conteúdo ele funciona como uma pesca com a rede. Você consegue atrair muito mais gente do que aquele único prospect, do que aquela única empresa. Então uma estratégia aí de marketing inbound, né, que é o que a gente chama para mais volume, aliada com uma estratégia de marketing outbound, que é aquela pesca mais focada, aquela venda mais focada, direto naquele cliente que a gente sabe qual é, a gente sabe qual é a empresa, a gente sabe com quem tem que falar. Essas duas estratégias aliadas, elas formam aí um funil muito rico, de muito valor para as empresas e conseguem atrair bastante volume, né? Então vamos aqui focar no marketing de conteúdo. Não vou mais falar tanto de empresa, vou tentar mostrar para vocês aqui como usar o marketing de conteúdo para se posicionar mais estrategicamente nas redes sociais. Eu sei que redes sociais, às vezes, elas acabam sendo um vilão da produtividade, então o meu objetivo aqui com vocês hoje é mostrar que vocês podem usar as redes sociais como uma forma profissional. Vocês podem usar as redes sociais para se posicionar na internet, né, no universo digital, para começar a compartilhar insights, criar uma comunidade, criar fórum, compartilhar o conhecimento que vocês têm, se posicionarem de uma maneira mais estratégica nas redes sociais e aí em prol dos interesses que vocês possam ter. Eu trouxe aqui alguns dados só para explicar o porquê que a gente pode ver as redes sociais, principalmente, de outra maneira, né? Elas não são tão vilãs assim e é muito bacana, depende muito da maneira como a gente vai utilizar essas redes sociais. A gente não precisa vilanizar e enxergá-las apenas como
tomadoras do nosso tempo, né? A gente pode começar a enxergar elas de uma maneira mais estratégica e usá-las para nos posicionar também de uma maneira mais estratégica na empresa e não apenas como um canal para a gente compartilhar memes ali. Apesar de ser muito legal, a gente pode usar as redes sociais com um objetivo mais profissional, porque elas têm dado muito resultado para quem tem feito isso. Aqui eu trouxe alguns dados de uma pesquisa, eu acabei ficando com a câmera em cima da referência, mas é uma pesquisa da HubSpot do começo desse ano, que eles fizeram com o pessoal mais engajado em redes sociais. Então aqui esse primeiro dado que eu trouxe de oportunidades é porque a pesquisa fala que 78% dos entrevistados apontaram um aumento de quase 45% nas oportunidades de negócios que eles tiveram a partir do momento que eles passaram a ter um perfil um pouco mais engajado, passaram a ter uma atividade nas redes sociais de maior engajamento, de maior presença, pensando em compartilhar ideias, né, e engajar com as marcas. Então isso aumentou muito as oportunidades de negócios para eles. Então a presença digital ela é importante, sim. Além disso, 51% dos entrevistados que participaram da pesquisa relataram o alcance e a superação das metas de vendas. O pessoal que trabalha com vendas especificamente acaba desenvolvendo uma presença digital um pouco mais estratégica, né, em algumas redes, justamente por saber que seus potenciais clientes estão nessas redes, eles vão pesquisar pela sua empresa, vão pesquisar pelo seu nome, então é importante ter uma presença digital mais marcante, mais estratégica, mais profissional. Isso tem ajudado muito e aqui está a pesquisa para comprovar isso. Por quê, né, pessoal? Esse terceiro desenho ali que eu coloquei também está relacionado a essa pesquisa, porque essa pesquisa ela foi feita também com pessoas, com compradores, né, com decisores, e esses decisores falaram que sim, 36% dos entrevistados alegaram que uma presença digital, um perfil bem construído, uma presença digital ativa influencia positivamente no fechamento dos negócios, ou seja, as pessoas estão pesquisando, elas estão procurando quem vende, quem é a cara por trás daquela empresa. E é muito importante a gente cuidar da nossa presença hoje e não sumir, né, no meio digital. Eu sei que tá todo mundo procurando o seu lugar ao sol na internet, mas a gente deve usar isso ao nosso favor também e nos posicionar de uma maneira estratégica. Principalmente quem está entrando no mercado de trabalho agora, quem está buscando uma vaga, quem está começando nessa área, é muito importante vocês começarem a construir um perfil mais profissional lá, e quem tiver conhecimento, gente, é muito legal vocês poderem usar esses espaços para compartilhar o conhecimento de vocês. Nem que seja através de postagens menores, pode ser artigos menores, é muito bacana para vocês mostrarem o que vocês sabem, começar a mostrar o conhecimento de vocês, começar aos poucos chamar a atenção de pessoas e empresas que possam se interessar no trabalho de vocês. Então é muito legal vocês começarem a olhar para as redes sociais de uma maneira um pouco mais estratégica e de forma que elas virem ferramentas para vocês e não os famosos os ladrões de tempo, né, como a gente costuma dizer. Aqui, pessoal, eu trouxe um ranking das principais redes sociais. Eu coloquei o Google ali, ele não é uma rede social, né, é um buscador, mas é importante para a gente ter uma noção do volume de pessoas nessas redes. Então, na última pesquisa, essa aqui estão os dados dos usuários, né, do Google. Quando a gente para pensar em acessos, então ele dispara, mas em nível de usuários, eles estimam que o Google hoje tenha mais de 3 bilhões de usuários diariamente usando a plataforma, então isso faz com que ele seja um dos maiores buscadores, né, o mais utilizado nos últimos tempos. E o Google ele tem toda uma estratégia de crescimento que é bem bacana de conhecer. E também, claro, tem toda aquela polêmica, né, infelizmente, com a questão de privacidade, mas é por isso que ele tem se mostrado uma das ferramentas mais inteligentes para busca. Cada ano o Google tem feito atualizações que tem deixado o algoritmo dele muito mais inteligente. E isso tudo é graças aos dados, né, que eles consomem. Mas é interessante vocês darem uma olhada, pessoal. Nas atualizações do Google, principalmente, eles mostram assim que cada ano eles estão mais preocupados em transformar o Google numa ferramenta cada vez mais inteligente. Isso tem dado muito resultado. Isso é muito legal. Em segundo lugar aqui, eu coloquei o Facebook porque ele é a rede social que está disparado na frente com mais usuários, né? Ele tem 2,9 bilhões e eles estão com uma estratégia de crescimento bem agressiva para os próximos anos.
E faz muito sentido o Facebook estar na frente, porque agora com a aquisição do Instagram pelo Facebook também, toda a parte de tráfego pago do Instagram e do Facebook passa pelo Facebook. Então, se hoje você tem só o Instagram, um pequeno comércio que tenha só um perfil no Instagram ali e queira criar uma campanha um pouco mais inteligente, né, uma campanha de engajamento com a marca, uma criação de públicos para remarketing, ela precisa ter uma conta no Facebook, porque toda essa parte de inteligência da campanha passa pelo Facebook, pelo Business Manager do Facebook. Então, claro, cada vez mais o Facebook tem mais usuários lá dentro, mais contas, mas ele está cada vez mais inteligente também. A parte profissional do Facebook para gerenciamento de redes sociais, né, para diversos profissionais que surgiram aí através das redes sociais, designers, criadores de conteúdo, gerentes de mídia, gerentes de tráfego, a parte profissional do Facebook está muito inteligente, está muito bem organizada, está cada vez melhor, eles também têm feito atualizações constantes lá, mas está uma ferramenta muito rica para se produzir conteúdo, para planejar e para criar campanhas. Então vale a pena dar uma olhada se vocês querem começar a compartilhar conteúdo de uma maneira um pouco mais feroz, assim, um pouco mais profissional. Dá uma olhadinha lá no Business Manager do Facebook, vocês vão ver que está muito bem montada, muito bem estruturada. O YouTube aqui aparece em terceiro lugar entre as principais redes sociais. E o YouTube ele foi fortemente impactado, né, pela pandemia, ele cresceu muito depois da pandemia. Eles estimam que no Brasil, se eu não me engano, no Brasil, os usuários brasileiros aumentaram em 90% o tempo de consumo, né, da plataforma. Então você imagina, hoje em dia muita gente trabalha ali com o YouTube ligado do lado, vendo alguma coisa, tirando alguma dúvida, ouvindo até algum podcast que tá pelo YouTube, fazendo eventos aqui que nem o Tia Linux, que a gente consegue participar de vários lugares através do Tia Linux aqui pelo YouTube. Isso é muito legal, então o YouTube continua também sendo uma forte ferramenta, com muitos usuários aí também crescendo a cada ano e melhorando as ferramentas que eles disponibilizam para a criação de conteúdo. O Instagram eu já passei um pouquinho por cima, mas eu gosto sempre de comentar no Instagram, porque o Instagram tem investido muito na parte de profissional, ele tem instigado muito as pessoas a começarem a usar o Instagram profissional, o Instagram Business, né? E também tá a organização do Instagram, como eles estão dispondo as ferramentas para o público, os insights que eles têm oferecido é muito bacana. Então quem quiser começar a usar ali o perfil profissional do Instagram não tem custo nenhum, eu sugiro que vocês deem uma olhada, vocês têm acesso a maior número de dados, né? Quem é que está interagindo com o perfil de vocês, de onde são os seguidores, isso tudo é muito legal de saber, principalmente quando a gente está buscando um posicionamento um pouco mais estratégico aí nas redes sociais. Por último, aqui aparece o LinkedIn. O LinkedIn tem algumas polêmicas envolvendo ele, é uma plataforma um pouco mais conservadora, mas para negócios ainda é a plataforma que está disparado na frente. Ela tem muitos usuários, recrutadores de tecnologia, por exemplo, ainda usam muito o LinkedIn para seleção e recrutamento. É muito interessante vocês darem uma olhada, se vocês têm o perfil no LinkedIn, mas não usam muito, eu aconselho vocês darem uma chance lá para o LinkedIn. Antes de começar a trabalhar na OS, eu também tinha aquele perfil assim, que eu deixava lá sem mexer muito, e aí depois, quando eu vim para a OS, eu acabei tendo que ter um perfil mais ativo em função da demanda até da própria empresa, né? Os nossos clientes, eles estão todos presentes no Facebook. A gente trabalha com muitas empresas lá no exterior fortemente também, eles usam o LinkedIn. Então ele tem sido uma grande ferramenta ali para negócios na nossa área. É muito importante a gente ter um perfil bem cuidado, arrumadinho, e quem quiser chamar mais atenção, sempre ter ali compartilhamento de conteúdo, insights, né? Começar a trocar ideias com o pessoal na plataforma é sempre uma boa ideia. Mas, né, pessoal, nem tudo são flores. Depois da pandemia, a internet virou um grande mar de gente, tá todo mundo online, tá todo mundo vendendo alguma coisa, tá todo mundo criando concurso, e isso é muito legal. Mas também é complicado, né? Porque isso faz com que os buscadores, principalmente, eles acabem tendo muito mais, uma filtragem muito maior, né? Muito mais fina. E o Google, a cada ano que faz uma atualização, ele deixa mais claro isso. A gente vai começar a filtrar mais conteúdo porque a gente quer originalidade, a gente quer transparência. Então, quanto mais conteúdo, mais inteligentes esses buscadores precisam ficar e mais a gente precisa se adaptar e conhecer essas mudanças, né, para conseguir compartilhar conteúdo online de uma maneira melhor, mais efetiva, né, fazendo chegar a mais gente.
Então vamos dar uma olhadinha quais são esses desafios aí que a gente está enfrentando. Bom, pessoal, com todo esse conteúdo disponível, hoje em dia, como eu comentei, fica um pouco difícil a gente alcançar as pessoas que a gente quer alcançar, né? Tem muita coisa na internet, tem muito conteúdo disponível, tem o conteúdo que a gente está fazendo, provavelmente já tem alguém que fale. Se vocês procurarem marketing de conteúdo, aí vai ter muita gente falando, muito material rico e muito material variado também sobre o mesmo assunto, porque é isso, a gente precisa de originalidade, de transparência e de qualidade, né, acima de tudo. A competição está muito maior, mas os buscadores, eles têm feito atualizações constantes. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho do Google, principalmente, que a cada ano ele tem aí lapidado mais a ferramenta dele, mudando. Isso faz com que algumas estratégias e boas práticas de escritas de antigamente, hoje em dia, elas já não sejam mais tão úteis em função dessas mudanças que o Google faz. Mas é tudo questão da gente acompanhar e se preparar para isso. Como agir, então, diante disso, né, pessoal? Quem vai trabalhar com marketing de conteúdo precisa se manter atualizado sobre essas mudanças. Não adianta, a gente tem que conhecer todas essas mudanças do Google, das redes sociais. O Instagram fez mudanças recentemente. Para quem não usa muito o Instagram, ele está deixando cada vez mais de ser uma plataforma de imagens, como foi originalmente, para se tornar uma plataforma de vídeo. O CEO deles já avisou isso. Eles não vão voltar atrás. O Instagram, a ideia dele é compartilhar vídeos para gerar mais engajamento, então a gente precisa se adaptar. O Google também tem feito mudanças muito ricas. Agora, a última mudança deles, eles deixaram bem claro, o CEO deles falou lá que os dois princípios deles, né, transparência e qualidade de conteúdo, isso quer dizer que o algoritmo ali do Google, ele está buscando conteúdo original, novo, e que realmente gere engajamento, né, para os leitores. Então é muito importante ter as boas práticas de escrita para ajudar o buscador, não só o leitor, né? Então são as duas coisas que a gente precisa ter em mente quando vai pensar em marketing de conteúdo. Como agradar o nosso leitor e como agradar os buscadores também, para que eles possam divulgar o nosso material. Se você estiver criando um blog ou um canal, é interessante vocês entenderem o que faz esse site ficar em primeiro lugar, o que faz ele ranquear, né? Se vocês estão criando aí um blog, é bom dar uma olhadinha ali nas práticas de SEO. Existe muito conteúdo sobre SEO nessa parte mais técnica que ajuda vocês a deixar um site mais bem ranqueado, mas isso também pode ser aplicado a conteúdo escrito, pessoal, a postagens, a vídeos. Tudo isso, toda a parte escrita, tem muitos recursos que a gente pode aplicar que vão ajudar muito a parte de SEO também. Não é só a parte técnica, mas se vocês já são mais técnicos, já tem esse domínio um pouco maior, é bom dar uma olhadinha lá, tá? Vamos falar então dos recursos da escrita. Os recursos da escrita, eu gosto muito de escrever, eu até não tenho tido tanta disciplina para escrever, eu gostaria de escrever mais, eu acabo ficando um pouco mais na parte de revisão de escrita do que escrita, mas existem muitos recursos para nos ajudar a criar conteúdo e fazer com que ele ranqueie aí nos primeiros lugares, né? Não é da noite pro dia, tá, pessoal? Provavelmente os primeiros conteúdos que vocês vão escrever, os primeiros artigos, as primeiras postagens, elas vão demorar um pouquinho mais para engajar, assim, por causa do próprio algoritmo das plataformas, né? Vocês estão começando, então eles vão demorar um pouquinho, mas conforme vocês vão escrevendo e vão aplicando essas boas práticas para evitar que a plataforma bloqueie o seu conteúdo, vocês vão melhorando o alcance, vão gerando mais engajamento e vão aparecendo cada vez mais. Vamos dar uma olhada então quais são esses recursos, o que a gente pode aplicar. Tem duas práticas básicas que a gente precisa conhecer quando se trata de criação de conteúdo para a web: copywriting e SEO. Copywriting é uma técnica de escrita persuasiva que oferece recursos para engajar o seu leitor ao longo do texto. Quem trabalha com marketing, quem trabalha em setores mais próximos do marketing e de vendas, já é um conceito bem conhecido de copywriting, né? É uma forma de você vender bem a sua ideia. Então aqui, quando você está falando de texto propriamente dito, a ideia, texto seja escrito ou seja para um roteiro de vídeo, tá, pessoal? Um roteiro aí para uma conversa, para um podcast.
é sempre importante vocês terem em mente a ideia de copywriting e usar muito, então, os gatilhos mentais, né? Quem fala de copywriting vai falar sempre de gatilhos mentais, são já também uma expressão bem conhecida. O pessoal que trabalha com comercial, principalmente, conhece de cor e salteado os gatilhos mentais, porque eles precisam constar numa copy de sucesso, né? Num texto bem elaborado, ele precisa ter gatilhos. O que são esses gatilhos? São expressões que vão fazer com que a pessoa engaje com o seu texto, né? Você pode usar e abusar desses gatilhos, claro, sempre levando em consideração o que você quer passar para a pessoa, que informação você quer transmitir e qual é o seu objetivo ao final da leitura. Por outro lado, a parte de SEO, existe toda uma questão técnica aí envolvendo a criação de site, de código, para melhor ranqueamento, mas também tem muita coisa da escrita que a gente pode aplicar que vai influenciar o ranqueamento do site também, que vai ajudar aí os buscadores a encontrar o seu conteúdo, e a gente vai ver mais pra frente. Para quem não conhece ainda o termo de SEO, é uma estratégia de otimização para motores de busca, né? Então, quando a gente está criando um conteúdo, criando um site lá, a gente precisa fazer ele sempre considerando a posição que a gente quer que ele fique. Eu quero que o meu site apareça em primeiro lugar quando as pessoas busquem, por exemplo, soluções para Linux. Então todo o meu site precisa ser construído utilizando algumas palavras-chave que vão posicioná-lo melhor, com uma estrutura bem organizada de texto. Precisa aparecer uma estrutura, né, e uma boa organização das imagens que eu vou ter nesse site também. Tudo que for no site vai influenciar o ranqueamento dele na hora da pesquisa. Deixa eu trocar aqui. Então, pessoal, antes de começar a criar, o que é importante a gente ter em mente, né? Tenho, por exemplo, quero falar sobre marketing de conteúdo para vocês. Não posso vir só aqui chegar e despejar um monte de informação técnica, um monte de informação aí falando de SEO e de código, sem falar o básico. Eu preciso ter, então, um objetivo. O meu objetivo aqui hoje, com marketing de conteúdo, é mostrar como o marketing de conteúdo pode ajudar vocês a se posicionarem de forma mais estratégica nesse universo digital, né? Então, o que eu preciso considerar sempre antes de começar a criar um conteúdo para colaborar? Qual é o meu objetivo com esse conteúdo que eu estou compartilhando? O meu objetivo aqui hoje é ajudar vocês a usarem conteúdo online para se posicionarem de forma mais estratégica. Qual é o meu público? O meu público pode ser um público iniciante que não tem nenhum conhecimento da parte de marketing de conteúdo ou de marketing, pode ser um público um pouco mais avançado que ele vai entender. É um público especialista, provavelmente vai achar minha palestra bem rasa, né? Porque eu estou evitando falar de alguns conceitos mais técnicos, mas o meu público é muito variado. Como eu não consigo determinar bem o público que vai participar aqui, que vai ouvir a minha palestra, então eu decidi focar num público mais iniciante, público mais geral, então eu tô trazendo alguns conceitos mais leves aqui para explicar para vocês, mais um passo a passo mesmo. Que linguagem que eu estou utilizando? Eu estou utilizando uma linguagem mais informal, porque o Tia Linux é um evento bem jovem, né? Ele tem um público bem jovem, então não preciso ser tão formal assim para conversar com vocês, não preciso criar um contexto mais formal para falar, já que eu não estou apresentando para empresas mais tradicionais. De repente, se eu estivesse fazendo essa palestra numa área industrial, se eu soubesse lá que era um público mais conservador, né? Geralmente essas empresas industriais maiores, elas acabam sendo um pouco mais formais, então mudaria a minha linguagem, mudaria também talvez o meu objetivo aqui da palestra. Qual o local que eu estou usando isso? Hoje eu preparei esse vídeo, né, aqui pro YouTube, então a gente tem que usar também de acordo com a plataforma. Se eu fosse fazer um artigo, seria diferente, seria muito mais breve, daqui a pouco a organização talvez fosse diferente também se fosse num artigo. Se fosse uma postagem numa rede social, também ia ser diferente, eu não ia poder ficar tanto tempo falando. Por se tratar de um vídeo no YouTube, eu posso ir um pouco mais a fundo em algumas etapas, posso falar um pouco mais de alguns detalhes, posso retomar alguns aspectos aqui que eu falei antes, que eu falei depois, porque me permite ter um conteúdo um pouco mais rico para vocês. Trouxe de novo o nosso funil de vendas aqui para vocês também terem ele em mente quando vocês forem criar um conteúdo. Vamos pensar que vocês estão criando uma postagem para o LinkedIn, por exemplo. O que vocês pretendem com essa postagem? O que vocês querem informar? O meu objetivo é chamar a atenção das grandes empresas. Eu quero que os recrutadores me olhem e vejam como eu sou um ótimo funcionário, como eu posso contribuir com essa empresa. Ótimo, beleza.
Você quer chamar a atenção das grandes empresas. Então você tem que lembrar que essas empresas não te conhecem ainda. O que você vai fazer para atrair essas empresas? Legal, dar uma olhada lá nesse público, o que essa empresa trabalha, quais são as tecnologias, começar a criar um conteúdo mais alinhado com essas tecnologias que a empresa usa, começar ali a fazer um trabalho de relacionamento nas redes sociais com o pessoal que trabalha nessa empresa, né? Chamar a atenção dos tag recruiters, começar a usar palavras-chave que estejam associadas com essas tecnologias que a empresa utiliza. Tudo isso a gente precisa ir criando, é o nosso tema de casa antes de começar a fazer publicações. Por isso que é tão difícil manter uma agenda de publicações, usar as redes sociais de uma maneira mais estratégica, dá muito trabalho. Criação de conteúdo, principalmente para quem não consegue, nem quem não tem o dom da escrita, né, que é o meu caso, eu tenho muita dificuldade para escrever, então isso exige muito trabalho. Mas é sempre bom ter em mente esses dois aspectos. O funil de vendas, o que você pretende fazer em cada etapa desse funil, como é que você vai criar o seu conteúdo, que caminho você quer que essa pessoa percorra acompanhando o seu conteúdo, acompanhando o seu perfil aí nas redes sociais, e qual é o seu objetivo e o seu público. Você precisa sempre ter o público em mente, beleza? Vamos lá ver como aplicar então agora essas práticas, né, de copywriting e SEO. Antes de começar a aplicar, pessoal, é sempre bacana a gente ter em mente qual é o objetivo por trás de tudo isso. Eu trouxe aqui o exemplo do Google por causa de um simples detalhe. O Google, toda a busca que a gente faz hoje utilizando o Google, ele vai trazer, seja do Instagram, seja do LinkedIn, seja lá do Facebook, Reddit, sempre vai aparecer no Google se você estiver procurando no Google. Então é muito importante ter em mente qual é o objetivo do Google. O Google, quando ele foi criado, ele nasceu, né, ele surgiu de um trabalho acadêmico que tinha o objetivo de organizar trabalhos acadêmicos. O Google queria ser uma grande biblioteca online que facilitasse o acesso a esses trabalhos. Então, se o objetivo do Google é organizar, é organização, é importante que o conteúdo que a gente faça também seja organizado para ajudar o Google a nos encontrar de uma maneira mais fácil, mais simples, né? Quando você faz parte de um sistema de organização de buscas, o seu conteúdo deve então seguir alguns princípios de organização também que facilite essa busca. Vamos ver quais são esses princípios. Aqui eu trouxe o primeiro ponto para agradar os seus leitores, né? Antes então de pensar no conteúdo, no buscador, no Google, em como ranquear esse conteúdo, a gente precisa pensar no leitor. Não só por ajudar o leitor, por criar uma relação com o leitor, fazer ele gostar do conteúdo, mas também pelo engajamento. O engajamento do leitor com o seu conteúdo vai influenciar muito no ranqueamento do seu site e na entrega do seu conteúdo, né? Quanto mais gente lê o seu conteúdo, mais aí o buscador vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. As redes sociais funcionam da mesma forma. Quanto mais gente engajar com o seu vídeo, com a sua foto, lá com a sua publicação, mais essa rede vai entender que é um conteúdo de qualidade e vai entregar para mais pessoas. Então é muito importante agradar o leitor do seu conteúdo, agradar quem está vendo o seu conteúdo. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro passo, a gente precisa pensar na estrutura desse conteúdo. Perdão, gente. A gente precisa pensar na estrutura desse conteúdo. Aqui eu coloquei para vocês um esqueletinho bem breve de como criar uma estrutura antes de começar a criar conteúdo. Gente, de novo, não só para material escrito, pode ser também um roteiro. Vocês lembram, não façam um vídeo sem um roteiro, vai ficar uma loucura, vai ficar uma bagunça. Tem um roteirinho antes para montar o vídeo. Eu aqui tô apresentando para vocês, eu tô com 2 roteiros, um de cada lado aqui, para não esquecer de nenhum ponto que eu quero falar com vocês. Então, tenham sempre um roteirinho que nem a gente aprendeu no colégio, lá, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é importante só vocês terem em mente aqui? Sempre em toda conclusão é importante que vocês tenham um CTA, um Call to Action. O que é o Call to Action? Vocês vão mostrar para a pessoa qual é o próximo passo. Sabe aqueles vídeos que o pessoal faz assim, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal? Isso é um CTA, é o que eles querem, o objetivo deles é que vocês se inscrevam no canal ou que vocês curtam o vídeo. Você pode usar isso de outra forma, você pode querer que a pessoa leia um artigo seu. Você pode usar uma rede social como o LinkedIn, por exemplo, para compartilhar um artigo. Então o seu CTA pode ser, dá uma lida aqui no artigo para saber mais, clica no link. Quer saber mais sobre tal conteúdo? Dá uma olhada aqui nesse artigo que eu preparei. É a mesma coisa, é importante que vocês sempre deixem um próximo passo já. Mostrem para a pessoa qual é o próximo passo que vocês queiram que ela dê.
Eu sei que é engraçado porque a gente geralmente fica pensando assim, mas eu não quero ser influenciador, isso é coisa de influenciador e eu não quero ser isso. Não, gente, não é coisa de influenciador. É coisa de copywriting. Quando vocês querem que a pessoa faça alguma coisa, vocês precisam dizer para ela o que vocês querem que ela faça. Se você quer que ela clique no link, você tem que dizer para a pessoa clicar no link. Se você quer que ela siga o seu canal, você tem que dizer para a pessoa seguir o seu canal. Então é importante, sempre que vocês forem elaborar esse conteúdo, vocês tenham em mente qual vai ser o próximo passo que eu quero que a pessoa tome. Ok? Bem ali em cima, eu não comentei, deixei para falar por último, Meta Description. O que é Meta Description? É um fragmento do código lá, HTML, uma parte bem relacionada a SEO, mas por que está aqui na estrutura? Porque a descrição ela não influencia tanto o ranqueamento do site. E isso é um problema, porque aí, por não influenciar, muita gente acaba deixando a descrição do conteúdo de fora. Mas ela é uma parte muito importante porque é ela que vai fazer o seu leitor abrir ou não aquele conteúdo. Sabe quando você vai pesquisar alguma coisa no Google que aparece lá o site, o título e uma descrição breve? Aquela ali é a descrição que aparece. Hoje em dia a maioria das plataformas já tem um espacinho ali para você colocar a descrição, então você não precisa colocar no código diretamente. O Medium tem um, então quando você vai publicar um artigo no Medium vai aparecer lá o espaço para você colocar a descrição daquele artigo. E por que está aqui como uma das partes importantes para agradar o leitor? Porque é isso que vai fazer, é o resuminho do seu artigo. E no Google, o Google tem um limite de caracteres. Quando ele está apresentando esse artigo, por exemplo, ele vai aparecer, se eu não me engano, só até 160 caracteres. São mais ou menos 3 linhas. Então é muito importante que você use uma frase muito convincente, que chame muito a atenção do seu leitor nessas 3 primeiras linhas, para fazer ele clicar no seu artigo, tá? A meta description é muito importante, é uma parte fundamental do artigo de vocês, do texto que vocês estiverem compartilhando, do conteúdo que vocês estiverem compartilhando, tá? Fora isso, escaneabilidade é um outro fator muito importante para fazer o leitor continuar lendo o seu texto ou continuar vendo o seu vídeo. O que é escaneabilidade? Digamos que vocês usem escaneabilidade num roteiro. Para a leitura é mais fácil de visualizar esse conceito, porque é simplesmente facilitar a leitura para a pessoa. Mas você pode usar a escaneabilidade também pensando no roteiro, de forma que facilite o entendimento do seu vídeo para essa pessoa. Então você pode elaborar um roteiro, criando hierarquias entre as ideias, criando títulos e intertítulos, né, etapas para a pessoa e fazendo ganchos entre essas etapas. Aqui a formatação eu coloquei, ela está mais atrelada à escrita, para postagens, né, para artigos, mas vocês podem também destacar nos vídeos, quem quiser fazer um vídeo mais editado ali, chamando a atenção de alguns pontos, também é legal. E a leitura em F, que é uma prática, gente, vocês têm que aplicar em tudo na vida de vocês. Se vocês trabalham com e-mail, com troca de mensagem, a leitura em F é a melhor coisa que vocês vão fazer para começar a ter retorno. O que é a leitura em F? É vocês lembrarem que a pessoa tende a prestar mais atenção nas primeiras linhas e depois essa atenção vem diminuindo à medida que o texto vai aumentando. Ou seja, você não pode deixar para vender a sua ideia principal lá no final do texto, a menos que aqui em cima seja muito atrativo. Por isso que a descrição é tão importante. A descrição vai ser o primeiro passo que ela vai olhar, certo? Depois o começo do texto, ela está prestando mais atenção. Ali na metade do texto ela já tá, e aí lá no final ela já vai ler bem pouquinho. É importante que vocês tenham essa ideia. Para quem trabalha com e-mail, precisa de retorno, quem precisa mandar e-mails de prospecção, por exemplo, é uma tática muito boa de se aplicar também. Você geralmente apresenta lá, nas primeiras linhas você se apresenta e já diz o que a sua empresa faz de bom para as outras, que é o que está chamando a atenção da pessoa. Ali no meio, o que você quer e lá no final. Vamos conversar essa semana? Rapidinho, breve. A pessoa vai ler e ela vai te retornar, porque é uma prática que facilita muito a leitura, essa formatação em F. Comecem a utilizar e depois me contem se está dando certo. Fora isso, tem, como eu tinha comentado antes, a parte de copywriting. Como aplicar então copywriting, gente? Aqui eu trouxe alguns conceitos de copywriting bem simples para vocês terem mais conhecimento e para começar a utilizar isso no conteúdo de vocês. Seja em blogs, seja roteiros, seja postagens lá em redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Reddit, no Twitter. Vocês podem começar a utilizar isso aqui, tá bem? Twitter, quem trabalha com Twitter sabe, né? Usa as hashtags lá. São as hashtags nada mais são do que as palavras-chave, né, pessoal? Você tá falando de algum conteúdo, de algum tema, você quer chamar atenção, você vai utilizar palavras-chave.
Qual é a ideia aqui, um pouco mais estratégica, que o copyright nos apresenta dessas palavras-chave? Nós temos dois tipos de palavras-chave, são as head tails e as long tails. Qual a diferença? As head tails são termos mais genéricos, elas costumam ser mais difíceis de ranquear porque são muito amplas, então elas têm uma ampla concorrência, mas elas trazem mais resultados também. Se você escolhe por exemplo, tecnologia. Tecnologia é um termo muito amplo. Se eu escrever algum artigo usando lá, dificilmente eu vou conseguir posicionar o meu artigo quando alguém pesquisa por tecnologia, porque tem muito conteúdo falando sobre tecnologia. Mas também pode ser que eu tenha muito volume de busca, né? Muitos acessos através dessa palavra, justamente por ser um termo mais genérico. Agora, se você quer usar algo mais específico, você vai usar uma long tail. Por exemplo, eu posso usar tecnologia para Linux embarcado. Isso é bem mais específico. Eu consigo ranquear bem melhor. Então, uma pessoa que esteja procurando exatamente isso, ela vai me encontrar com mais facilidade. Porém, o volume de busca ele é bem menor, porque você precisa que essa pessoa busque por isso, né? Você acaba nichando mais o seu público, não é mais tão amplo, não é mais tão genérico, mas você consegue acessar as pessoas que você quer que leiam aquilo ali. Então é bem legal você ter em mente essas duas ideias. Mas por final eu vou mostrar algumas ferramentas que podem ajudar vocês a achar essas palavras-chave mais adequadas, tá? Storytelling, com certeza vocês já ouviram falar de storytelling, já conhece, storytelling tem ficado bem famoso, né? Todo mundo aí tá usando, principalmente quem usa o LinkedIn, a gente chega a ficar cansado às vezes do pessoal usando storytelling, mas a gente cansa porque às vezes ele é usado de uma maneira que não é tão real e tão honesta, né? Todo mundo vai lá, cria aquela jornada do herói, aquela história cheia de emoção, cheia de sensacionalismo, aí acaba perdendo um pouco a graça. Mas o storytelling, quando ele é bem aplicado, dependendo da área em que ele é aplicado, ele funciona muito bem. Geralmente essa área empreendedorismo, o pessoal que está trabalhando, está montando projetos, costuma usar storytelling, ele consegue gerar muita identificação. Outra forma também de utilizar o storytelling é através de memes, né, pessoal? A gente vê ali o pessoal que trabalha fazendo memes divertidos ali para programação, sobre a vida de programador, o cotidiano, da tristeza de não achar um bug, ou então quando acha um bug na sexta-feira de noite. Aquilo ali também é o storytelling. Qual é a finalidade? Gerar uma identificação, convidar o leitor para uma jornada na qual ele se identifique também e gerando emoção. Então você acaba rindo, porque quantas vezes você não encontrou um bug lá, né? Quando tava revisando o código, teve bug, ou então ficou horas tentando fazer alguma coisa lá, não deu certo, e aí quando apareceu o erro, você até comemorou porque o erro era diferente. Isso gera muita identificação, isso também é storytelling, então é muito bem aplicado nesses exemplos. Terceiro ponto, pessoal, gatilhos mentais. Gatilhos mentais são fundamentais em qualquer copy que vocês forem fazer, seja numa rede social, seja num artigo. Num artigo vocês conseguem explorar esses gatilhos de uma maneira muito mais rica, inclusive, porque vocês têm mais espaço para explorar. Para quem não conhece ainda os gatilhos mentais, tem um livro muito famoso do Robert Cialdini, que é Gatilhos Mentais mesmo o nome, e ele passa por todos esses gatilhos explicando como é que funciona a nossa mente quando a gente vê isso, quando a gente tem acesso a algo que nos remeta a essa sensação. Então são alguns dos principais, eu trouxe aqui para falar rapidinho para vocês. O gatilho da reciprocidade. O que é? Você conquistar a confiança do público oferecendo algo em troca, e você ganha algo através de oferecer algo. Como é que isso é utilizado? Muitas empresas de software, por exemplo, ou que trabalham com marketing de conteúdo, acabam utilizando esse gatilho da seguinte forma: oferecendo um guia, oferecendo um produto para a pessoa, seja um guia de planejamento para sua estratégia de marketing desse ano. Se você quer receber, deixe os seus dados aqui. Então a pessoa vai dar os dados porque ela quer receber aquele guia e a empresa ofereceu um conteúdo para receber algo em troca. Isso aí ela acabou gerando esse gatilho da reciprocidade. Compromisso e coerência. Não faça promessas que você não possa cumprir, né? Isso aí a gente aprende desde criancinha. Então, é importante você ter uma linha editorial. Como usar esse gatilho, né? Não varie muito as suas publicidades, não mude muito o tom delas, não mude muito o conceito. Tente manter sempre uma coerência, então as pessoas vão acabar se acostumando com aquilo, né? Hoje em dia os influenciadores geralmente eles usam muito bem isso através dos stories, né? Eles sabem que todo dia eles vão montar lá, o meu café da manhã, agora eu vou falar sobre o meu treino, agora eu tô indo pro trabalho, não sei o que. Eles têm uma coerência naquela rotina. Tanto que, agora há pouco tempo atrás, a Boca Rosa ficou bem famosa por parecer um roteiro, né, de story lá, e o pessoal, muita gente criticou ela por ter um roteiro, mas gente,
roteiro, né? Ela é influenciadora, ela é a principal influenciadora da marca dela, e isso é um trabalho, isso é uma estratégia de conteúdo. Então é óbvio que ela teria um roteiro. E ali deu pra ver que ela usa muito bem esses gatilhos de compromisso e de coerência. Ela tem um roteiro, ela prepara o seguidor dela, aquele seguidor fica esperando pra ver o que ela vai postar hoje, qual vai ser. A Boca Rosa tá indo pra companhia dela, pra empresa, a empresa dela é toda instagramável, eu tô aguardando pra ver, ela vai fazer uma live à noite, então existe uma coerência, existe um compromisso e ela sempre cumprindo com essa promessa, né? Com que ela tá sempre cumprindo com as entregas que os seguidores esperam dela. Um outro gatilho fundamental para empresas, principalmente para negócios, é a aprovação social. Não é à toa que tem tanta gente virando influencer hoje, porque sabe que a aprovação social importa muito para a decisão. O que é a aprovação social, pessoal? É a pessoa agir de acordo com o coletivo, é aquela máxima. Se o restaurante que tem fila na porta quer dizer que a comida é boa. Às vezes não, às vezes só tem fila na porta porque todo mundo viu uma fila, foi lá e ficou parado na fila. Mas é por isso, grande parte das pessoas agem conforme o coletivo. 95% do público são imitadores, 5% são influenciadores. Isso inclusive é o próprio autor do livro que traz. Então, quanto mais prova social você conseguir, melhor. Por isso que muitas empresas, por exemplo, acabam utilizando cases de sucesso, depoimentos lá nas redes sociais falando do produto, depoimentos de clientes falando sobre atendimento, essas coisas. Isso tudo é prova social, é uma maneira de usar esse gatilho a favor. No LinkedIn, por exemplo, para quem está procurando emprego, quem quer se destacar, uma forma de usar um gatilho de prova social é através lá dos comentários, das indicações que o pessoal coloca lá na rede social, nas habilidades, né? Você tem habilidades de relacionamento, aí um colega de trabalho vai lá e destaca aquela habilidade para você. Você começa a ganhar recomendações no LinkedIn e isso também começa a chamar atenção. Então é muito bacana. Se você está querendo se destacar, conversa aí com os colegas de trabalho, conversa com os amigos, comecem a trocar algumas recomendações que isso vai ajudar vocês bastante. Um outro gatilho muito importante é a afeição, né? Gerar identificação com o seu público. Isso aí é muito legal de fazer, porque você consegue criar um público cativo, né? Você consegue de fato criar um relacionamento com o seu público. Quando o público percebe que você fala de algo que ele está procurando, fala de algo que ele está buscando, te entende como uma autoridade, que também é um gatilho que eu vou falar agora, inclusive, são pessoas públicas, né, que geram confiança. Então, como gerar um gatilho de autoridade mostrando para o seu público que você sabe do que você está falando. Vou falar sobre uma linguagem de programação, vou falar de Rust, aí começa a escrever muito conteúdo sobre aquilo, o seu público que gosta e que procura saber disso vai passar a te enxergar como uma autoridade. Eu vou falar muito sobre Linux embarcado, então o público vai enxergar também você como uma autoridade, quando tiver alguma dúvida vai te procurar para resolver esse problema, porque você é uma autoridade para ele. E o último gatilho, pessoal, é a escassez. Esse aqui as empresas também dominam muito para utilizar, principalmente quando é aquela máxima, assim, para o pessoal que trabalha oferecendo cursos, né, online, tem aquela máxima, gente, tá acabando as inscrições, hein? Últimas vagas por esse preço. Eles estão usando ali o gatilho da escassez fortemente, né? Tem muitas empresas, inclusive, que utilizam isso de uma forma bem elaborada. Quem já pesquisou hotéis lá e pousadas no Booking já deve ter visto isso. O Booking, quando você está pesquisando, ele fica com um sinalzinho dizendo só tem mais um quarto, só tem mais um quarto, só tem mais um quarto por esse valor. Às vezes só tem mais um quarto mesmo, mas às vezes é só um gatilho que ele está utilizando para que você feche aquela venda. Então existem diversas maneiras de usar esses gatilhos. Você pode usar mais de um aí na sua copy, você pode mesclá-los, né, de acordo com os objetivos, de acordo com o público que vocês quiserem, mas sempre de uma forma muito coerente, tá, pessoal? Não abusem dos gatilhos, usem eles de uma forma mais neutra, visando só aquele objetivo de vocês, porque senão fica uma coisa muito escancarada. Como, então, utilizar os gatilhos lá no texto? Não é só sair fazendo um texto e pedindo para a pessoa clicar aqui, tentando usar o storytelling de qualquer jeito, né? Existem fórmulas para isso, pessoal. Eu acho que a parte mais importante da palestra, que são as fórmulas, que eu posso mais ajudar vocês é isso. Eu trouxe aqui 5 fórmulas que vão ajudar vocês a escrever o conteúdo, a escrever os artigos de vocês, a escrever aqueles e-mails para trocar com a equipe, para mandar para o chefe às vezes. Essas fórmulas podem ser utilizadas em diferentes contextos. Vamos lá.
A fórmula 1, 2, 3 é uma das fórmulas que eu acabo mais usando, porque é a mais simples, é a mais básica. Ela consiste no quê, pessoal? 1, olha aqui o que eu trouxe para você. Olha essa informação que eu trouxe para você. 2, o que eu faço com essa informação? 3, quem sou eu? 4, próximos passos. Então isso aqui para responder e-mail, para mandar e-mail é ótimo. Primeiro passo, oi fulano, tudo bem? Preciso conversar com você. Segundo passo, aconteceu um problema lá no projeto assim, assim, assado. Eu trabalho na equipe tal, podemos conversar amanhã sobre isso? É muito básico, é muito simples, não tem como esquecer dessa fórmula, é a mais utilizada. Segunda fórmula, os 4 P's da persuasão. Essa aqui quem consegue aplicar, geralmente o pessoal de vendas utiliza mais ela, porque ela é um pouquinho mais complicada, né? Ela tem mais passos. Mas o que consiste os 4 P's da persuasão? Promise, faça uma promessa para quem está lendo, seja o seu artigo, seja o seu e-mail. Faça uma promessa. Segundo, mostre esse cenário, né, que é o picture. Mostre esse cenário. Terceiro, proof, mostre que você resolve aquilo, que isso resolve. Push, revele o caminho. Isso aqui é muito utilizado em e-mails de prospecção, pessoal. Por exemplo, quando você quer mostrar para uma empresa, conseguir uma reunião com uma empresa, né, para tentar vender um software, por exemplo. Você começa mostrando assim, você quer resolver o seu problema com a parte de desenvolvimento da sua empresa? Então, a minha empresa atua há tantos anos no mercado ajudando tantas empresas aqui. Essa aqui os meus clientes são esse, como prova social, né? Você quer que eu te ajude também? Vamos marcar uma reunião na semana que vem. Claro, aqui eu bolei um texto muito rápido assim, mas é tiro e queda. Usar essa fórmula aqui para e-mails geralmente dá muito retorno. Segunda fórmula. Eu pulei uma, gente, desculpa. Eu pulei a PAS, Pain, Agitate and Solve. A PAS é muito boa também, porque ela é um pouco mais radical, é um pouco mais agressiva, né? A PAS você vai fazer o quê? Você vai ver um problema que a pessoa tem, vai identificar esse problema, e aí você vai explorar esse problema, e aí você vai apresentar a solução. Então você vai botar o dedo na ferida, né? Você vai dizer para ela, olha aqui, você tá com um problema aqui de desenvolvimento, eu posso resolver através dessa solução, vamos conversar? É muito simples, mas ela é aquela famosa cravar a faca e virar, né? Gente, aqui eu tô usando exemplos de e-mail porque acabam sendo mais o meu cotidiano, mas vocês podem aplicar essas fórmulas em artigos, vocês podem utilizar essas fórmulas numa postagem lá da rede social, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, quem quiser uma página, vocês podem começar a tentar usar essas fórmulas nas trocas de mensagens no dia a dia, que vocês vão ver que vocês vão começar a ficar um pouco mais persuasivos, né? Porque a persuasão, o legal dela é que a gente não precisa usar ela só profissionalmente, às vezes ali para conversar com a família, né, para decidir ali entre os amigos, um amigo quer ir na pizzaria, o outro quer ir no sushi, o outro quer ir na churrascaria, você consegue ser um pouco mais persuasivo utilizando essas fórmulas aí e começar a definir um pouco mais as coisas. Então, aplicar elas no dia a dia, na comunicação, ajuda bastante a gente a desenvolver e lembrar, né, desses gatilhos que a gente pode utilizar para tornar a nossa comunicação um pouco mais persuasiva. Aqui em terceiro, eu trouxe essa técnica, que ela é bem parecida com as outras, a AIDA, é bastante utilizada também em vendas, mas ela é muito similar às outras. No que ela consiste? Chamar atenção, uma primeira frase, né, uma frase de impacto, chame a atenção desse leitor, faça ele ter interesse naquilo que você tem a falar, faça ele abrir o seu e-mail, faça ele conversar com você, faça ele abrir o seu post, gere desejo nesse leitor. Então tem dentro, né, desse e-mail lá, faça uma proposta atrativa para ele de modo que ele tenha interesse em conversar com você, propõe uma ação, né? Vamos conversar, me liga, vou te ligar semana que vem, sempre um próximo passo. E por último, aqui não é uma fórmula, isso aqui é básico, né, pessoal? Todo mundo que trabalha com produção de conteúdo, isso aqui eu acho que é a grande regra, os 3 Cs da produção de conteúdo, né? O seu conteúdo precisa ser claro, conciso e convincente. Você precisa entregar um conteúdo objetivamente, né? Qual é o seu objetivo, o que você quer entregar? Faça isso de uma maneira simples e convença a pessoa de que aquilo ali é uma boa estratégia. Agora sim, a parte mais complicadinha, mas também não é impossível de realizar, pessoal. Como agradar os buscadores, né, através do conteúdo. Meu Deus, já deu 1 hora de palestra, vou acelerar aqui um pouquinho.
através da estrutura do seu conteúdo. Pessoal, a estrutura é muito importante. Lembra que eu comentei lá que o Google era um organizador de conteúdo? Então você precisa respeitar um mínimo de organização também na estrutura do seu conteúdo para ajudar o Google a achá-lo. O que é importante vocês cuidarem? As header tags. Lá dentro, quando você está produzindo conteúdo, geralmente, isso aqui é mais para código, né? Mas também, hoje em dia, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, você consegue usar essa estrutura. O próprio Google Docs, ele já tem esse formato, né? Para você inserir ali o que é texto, o que é subtítulo, o que é título, o que é subtítulo. Então, manter essa ordenação ajuda muito na hora de ranquear, vai fazer o algoritmo entender quais são os pontos importantes ali do seu conteúdo. Isso é bem bacana. Title tag, gente, é o título da página que aparece nos resultados de pesquisa ali do Google. É um dos elementos mais importantes no quesito ranqueamento do site, então ele deve ser bem instigante. Aqui é muito importante vocês utilizarem as palavras-chave que vocês gostariam de chamar atenção, né? Aquelas palavras-chave que vocês pesquisaram e vocês viram que tem muito a ver com o conteúdo, é importante que ela apareça de alguma forma no título, não de uma forma escrachada, né? De uma forma bem ordenada, bem construída. Então é bacana que se vocês pesquisem bastante antes, tenham esse conhecimento de quais são as palavras-chave que vocês queiram utilizar para inseri-las no conteúdo de uma maneira mais estratégica. Aqui é um bom local para colocar palavras-chave. Meta Tag Description, pessoal, é uma breve descrição do conteúdo que aparece na página, né? Ela não influencia o ranqueamento, eu tinha comentado antes, mas ela influencia a decisão do leitor de ler ou não aquele conteúdo. Então também é importante que vocês tenham um resumo breve ali do que é aquele conteúdo, mas ao mesmo tempo atrativo para fazer o leitor clicar no link e abrir o seu conteúdo. Só tem uma questão, pessoal, apesar de não influenciar no ranqueamento, coloquei até aqui como observação para não esquecer, se o Google identificar que a sua descrição ela não bate com o conteúdo que está lá na sua página, que está lá no seu artigo, no conteúdo, ele mesmo vai reformular essa descrição. Por isso que é importante que vocês façam a descrição de acordo, de uma maneira mais estratégica, para não deixar lá na mão do Google e o Google acabar colocando uma descrição de qualquer jeito. Isso vai impactar bastante a distribuição do seu conteúdo, tá? A URL, pessoal, facilita a vida do usuário, usa a URL lá de acordo com o que você quer informar, não use caracteres especiais. Hoje em dia a maioria dos locais que permite, né, distribuir conteúdo, por exemplo, o Medium já permite você adequar a URL ali com o que você quer que apareça, então utilizar palavras-chave ali na URL, palavras que identifiquem bem o conteúdo que você está falando na URL, é bem bacana, vai ajudar bastante, tá? Aqui eu trouxe na página um exemplo, um modelinho ali de um post que a gente fez para opensource.com falando do ShowHub, que é uma ferramenta nossa, só para vocês terem ideia da estrutura, né, de artigo. Esse artigo a gente mandou para eles no ano passado, e aí olhem como tá bem organizado, né? Aparece ali o título, o título do artigo, do que fala, a descrição do artigo bem breve aqui na primeira e na segunda linha, falando em uma frase, porque vocês viram que o Google corta, né, essa descrição. O título da página tá lá dentro da aba de artigo deles, e aqui no link, né, ShellHub New Features, exatamente o que o artigo trata, das novas features do ShellHub. Então é bem interessante cuidar para deixar uma leitura mais agradável na hora da busca. Outro ponto, gente, é agradando os buscadores através do próprio conteúdo. Às vezes, quando a gente está criando um artigo, principalmente, a gente quer colocar imagens lá, a gente não usa essas imagens da maneira mais estratégica possível. A gente acaba esquecendo, mas elas também têm um fator decisivo nas buscas, né? Então, você pode usar a imagem ao seu favor, utilizar as imagens de forma a melhorar a distribuição do seu conteúdo através de uma melhor definição da imagem, uma melhor descrição, um título da imagem mais adequado, uma legenda e também do atributo alt, né? Hoje em dia as ferramentas de busca, o Google, também as redes sociais, elas têm priorizado muito a acessibilidade, então esse atributo é bem importante, né? Colocar ali do que se trata aquela imagem, né? Facilitar a leitura da imagem pelo algoritmo. Isso é bem importante. Tem muita gente que acaba não fazendo isso, né? Não dá tanta importância, mas isso é um fator decisivo na hora de distribuir o seu conteúdo. O algoritmo acaba considerando isso, tá? Palavras-chave, pessoal. Palavras-chave são básico assim do seu conteúdo. Você precisa fazer um tema de casa bem feito antes de pensar um conteúdo, definir lá quais são as palavras-chave que você quer utilizar.
para que essas palavras-chave possam ser inseridas nos locais mais estratégicos ali do seu conteúdo, né? Na descrição, no título, para chamar a atenção das pessoas. Se você vai trabalhar com tráfego pago para divulgação desse conteúdo, se você está fazendo lá um tutorial ou um e-book e você quer investir em tráfego pago, então elas têm um peso ainda maior, porque elas vão ajudar muito a definir o público que vai acessar esse conteúdo, qual o público que tem mais chance de adquirir esse conteúdo, né? Então é muito importante vocês terem conhecimento dessas palavras-chave e fazerem lá o teminha de casa pesquisar quais são as palavras-chave mais adequadas. Qualidade das imagens, eu comentei antes. Um fator importante, pessoal, é os links, né? Os links dentro dos textos, eles são muito importantes para blogs principalmente, ou para páginas de eventos, porque isso pode contribuir muito para aumentar o tempo de permanência de um usuário no seu site. O que você precisa cuidar só quando você vai utilizar links? Esses links, eles não podem tirar o pessoal do seu site muito, né? Você tá escrevendo um artigo e você tem um link lá no começo que manda para um site, um outro que manda para outro lugar, outro que manda para outro lugar. Isso aí acaba dando uma confusão e piora um pouquinho, né? Não ajuda muito o seu conteúdo ali na hora de ser distribuído. Então é interessante sempre linkar com conteúdo que já seja seu, né? Tenta manter o pessoal ali dentro do seu site, passando para outros conteúdos que você também fez para manter esse pessoal engajado ali com a sua página. Não distribuam muito o público, tentem fazer um cercadinho para eles ficarem ali olhando e consumindo cada vez mais o seu conteúdo. Outro ponto também que é importante destacar, pessoal, existe um termo para isso que eu não me recordo agora, mas é quando você publica um artigo num lugar, republica esse artigo em outros lugares no seu site. Às vezes você tem um site, você tem um blog em outro lugar, aí você tem um blog de uma empresa parceira que ela vai republicar lá, essas coisas, repostar. Isso aí pode prejudicar um pouco a entrega do seu artigo, tá, gente? O Google pode entender como uma tentativa de plágio ali, ele pode ver que o artigo não é tão original, já que ele está em várias plataformas diferentes, e dá um banzinho, né? Um pequeno ban ali no seu artigo, parar de distribuir ele. Então, tenham muito cuidado na hora de usar links. Pode ser uma ferramenta muito positiva para vocês, mas também pode prejudicar bastante o conteúdo que vocês estão compartilhando. Tenham atenção, usem com moderação os links. Aqui eu coloquei um modelinho, um exemplo de como utilizar melhor as imagens nos artigos aí de vocês, né? As redes sociais hoje também deixam um espacinho ali para usar o atributo alt, então é importante vocês usarem. E aqui eu peguei o exemplo do Baby Yoda, mas só para dar de exemplo. Por exemplo, tô criando lá um conteúdo sobre a série, né? Então eu usei a imagem dele. Vocês vejam que o Baby Yoda seria uma palavra-chave que chamaria muita atenção. O pessoal que está pesquisando lá, né, coloca Baby Yoda. Então, como ele aparece aqui várias vezes, aparece lá na minha descrição da imagem, Baby Yoda, aparece no título da imagem, aparece no nome do arquivo da imagem. Às vezes a gente baixa a imagem lá com 123 JPG e isso aí não é muito estratégico, pessoal. Então, salve as imagens com o nome bonitinho lá, um nome, de repente, com a palavra-chave que vocês estão utilizando, já coloca lá no nome do arquivo, né, da imagem. Quando vocês forem subir lá para a página, coloca na legenda ali no título da palavra-chave também bonitinho. Isso tudo ajuda muito, são detalhes que a gente não dá bola, mas que ajudam muito no ranqueamento do seu conteúdo, da sua página, tá? Vamos começar a prestar mais atenção nisso aí. O guiazinho, como eu tinha prometido para vocês, o guia para criação de conteúdo web. Vamos lá, rapidinho então, para não demorar muito. Pessoal, antes de mais nada, quando vocês forem começar a criar conteúdo, planejamento é fundamental. Vocês precisam organizar, vocês precisam fazer o tema de casa antes. Vocês viram que tem muita coisinha antes de começar a criar conteúdo que a gente precisa cuidar para fazer com que ele seja elaborado de uma forma mais estratégica. Então, definam lá qual é o objetivo desse conteúdo, qual é o público, que linguagem vocês vão utilizar, qual canal que vocês vão utilizar, vai ser para o YouTube, vai ser para um podcast, vai ser um artigo num blog, vai ser uma postagem numa rede social. O que vocês querem que a pessoa faça depois? De repente você vai fazer um post mais breve na rede social para chamar a pessoa para o seu blog. Desse blog você quer que a pessoa teste a sua ferramenta? Quer que ela baixe um aplicativo? Tudo isso tem que estar muito bem planejado antes de vocês pensarem em criar o conteúdo. Tudo isso vai ajudar vocês. Aqui na OS a gente costuma até ter um templatezinho com alguns aspectos já prontos, né? O que é o objetivo desse texto, o que público que ele é, que idioma que ele vai usar principalmente, que linguagem, qual canal que ele vai ser divulgado, vai ser no nosso blog, vai ser no blog de algum parceiro nosso, que conteúdo a gente vai abordar. E aí depois,
qual é a pauta, né, desse conteúdo, desse artigo, por exemplo, sobre o que ele vai falar, quais são as palavras-chave que a gente vai usar nesse artigo, que a gente vai utilizar aqui, quais são as palavras-chave que nós vamos utilizar para busca depois, se a gente for investir num tráfego pago, elas precisam estar bem definidas também. Qual é a ordem das ideias que a gente vai trazer nesse texto? Bom, o meu conteúdo é sobre distribuições Linux, então qual é a hierarquia que eu vou montar nesse texto, né? Quais são os títulos, os subtítulos? Que técnica que eu vou utilizar para tornar esse texto um pouco mais persuasivo? Eu vou usar o storytelling? Eu vou, de repente, usar mais gatilhos mentais? Eu vou, talvez, usar uma daquelas fórmulas lá que eu coloquei? Qual vai ser o meu call to action? O que eu quero que essa pessoa faça depois que ela lê o artigo? Eu quero que ela teste uma ferramenta? Eu quero que ela baixe um aplicativo? Eu quero que ela se inscreva em algum blog? Tudo isso vocês têm que ter muito bem definido, tá? Depois disso, pessoal, vamos para as ferramentas que podem ajudar vocês. Eu sei que palavra-chave às vezes pode ser bem exaustivo, né? Quando a gente está pensando o que é a palavra-chave do conteúdo que eu estou compartilhando. Então tem algumas ferramentas que podem te ajudar a definir quais são as palavras-chave que você vai procurar. Aqui no S a gente usa bastante a Answer the Public, é uma ferramenta gratuita, você consegue fazer ali entre 1 e 2 pesquisas por dia. Geralmente quando você já tem um roteiro bem estabelecido, já sabe o que quer falar, fica mais fácil fazer essa pesquisa, tá? Então você pode usar o Answer the Public para ideação de conteúdo, né? Ver como é que o seu público está pesquisando por aquele conteúdo. Ele dá muitas ideias de palavra-chave para você. Tem também o Google Trends, que o Google mostra lá quais são os termos com maior busca. Você pode comparar, né? Por exemplo, o pessoal está buscando mais por Linux embarcado, o pessoal está buscando mais por só Linux, qual é o maior volume de busca, qual dessas palavras eu posso usar melhor, né? O pessoal está buscando mais por curso online, curso EAD, qual é o termo que eles utilizam? Isso tudo o Google Trends consegue dar uma amostragem bem interessante para vocês. Ele também mostra lá por região, qual região busca mais tal termo. Isso aí, para quem trabalha, quem usa tráfego pago, é fundamental ter esse conhecimento dessa ferramenta, porque você consegue direcionar, né, o foco das suas campanhas de acordo com a palavra-chave mais buscada em cada região. Então isso é muito legal. Fora isso, também tem o Keyword Planner, que é do Google também. Só que mais voltado para quem for começar a usar tráfego pago, tá, pessoal? Mas se você quer tá criando aí uma estratégia de conteúdo para o seu blog, para sua rede social, é interessante vocês terem também um planejamento aí dessas palavras-chave, que aí vocês conseguem saber quais são as que têm maior volume de busca, quais estão te dando maior resultado, quais estão trazendo maior público, quais estão trazendo um público mais nichado para você, quais estão trazendo um público mais generalista. Tudo isso aí vocês conseguem acompanhar. Para conteúdo, para imagens, né? A gente usa bastante o Canva aqui. É uma ferramenta gratuita, tem a versão paga, mas a gratuita dá para fazer bastante coisa. Ela permite fazer posts para redes sociais. Quem quer usar mais redes sociais, ela tem um banco de imagens lá bem grande. É bem bacana para criação de vídeos também. Você pode criar vídeos com sonorização. É bem legal vocês conhecerem. O GNU, né, que é um programa aqui que a gente usa bastante aqui no OS também para edição de imagem, para recorte, pixelização, qualquer tipo de edição, assim a gente acaba utilizando o GNU. E o Google Docs, tem muita gente que critica, né, o Google Docs, mas eu acho que para criar ali o roteiro, para criar um draft de algum artigo para postagem, ele é bem interessante porque ele tem um corretor gramatical muito inteligente, então eu acho legal ali escrever, usar o Google Docs para escrever o esqueletinho ali do roteiro, o que a gente quer, e depois passar para o local que vai ser publicado. Tá? Eu não gosto muito de manter os arquivos no meu computador, porque eu gosto de ter um arquivo mais limpo assim, então eu acabo deixando mais lá no Google Docs mesmo. Mas as principais ferramentas, pessoal, que vocês têm que ter, quem quiser começar a criar conteúdo, quem quiser começar a compartilhar o seu conhecimento na internet, vocês precisam ter consistência, rotina e um bloco de notas, seja ele de papel. Eu sempre ando com um bloquinho pequeno quando eu tenho ideias para anotar, ideias de conteúdo, mas precisa ter consistência e rotina para começar a colocar esse conteúdo em prática. Os primeiros materiais são mais difíceis de sair, mas a consistência vai fazer e a rotina vai fazer você acabar escrevendo mais rápido, melhorando, conhecendo essas técnicas mais. Então é muito legal. Quem quiser começar a usar o conteúdo para se posicionar aí na internet, quem estiver atrás de uma vaga, quem estiver querendo chamar mais atenção, de repente quer iniciar aí uma carreira influenciando alguma área de tecnologia, você tem algum conhecimento muito grande em alguma linguagem, em algum programa
quer compartilhar, de repente mais pra frente criar um curso, o marketing de conteúdo pode ajudar muito vocês. Então eu aconselho vocês a darem uma olhada, conheçam um pouco mais, se aprofundem ali na parte de copyright, conheçam as técnicas de SEO, deem uma olhada nas atualizações do Google e aí vocês podem começar, sem dúvida, a compartilhar o conteúdo de vocês, que vai ser o sucesso, não tenho dúvida disso. Então, gente, era isso por hoje. Nossa, minha palestra ficou muito longa. Acho que a cada ano que passa ela fica mais longa aqui no Tia Linux, mas é que eu acabo falando muito mesmo. Eu vou deixar aqui um convite, então, para vocês acompanharem nosso conteúdo, acompanhem as nossas redes sociais. Se vocês quiserem conversar um pouco sobre criação de conteúdo, quiserem conversar sobre Linux embarcado, quiserem conversar sobre IoT, sobre soluções, chama a gente lá nas redes sociais. A gente está sempre à disposição para conversar com vocês. Se vocês quiserem conversar comigo um pouco mais essa parte de criação de conteúdo, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas daqui da empresa, processo seletivo, essas coisas, também me chamem, eu vou ficar muito feliz em conversar com vocês. Me adicionem lá no LinkedIn pra gente trocar algumas ideias, me sigam ali nas redes sociais também pra gente conversar se vocês quiserem, eu fico à disposição e eu adoro bater um papo com vocês. Com quem já me conhece sabe que eu sou bem conversadeira, por isso que a minha palestra é demorada, então me chama ali nas redes. Eu vou tentar deixar essa palestra, eu vou transformar isso aqui num artigo e vou deixar lá no Medium também, eu tenho uma página lá. Então, se vocês quiserem pegar esse conteúdo ali, depois eu vou passar no link, vou passar pro vídeo, eu deixo o link aqui nos comentários. Beijo, pessoal, aproveitem o evento, acompanhem as outras palestras e é isso aí. Beijão, até ano que vem.